Vamos dar uma olhada em uma das tomadas de poder mais rápidas e, sem dúvida, mais brutais da história antiga. É a história de como um comandante militar, um cara chamado Jeú, liderou um golpe que simplesmente dizimou uma dinastia real. E o mais impressionante, tudo começou com uma ordem divina sussurrada em segredo bem longe do campo de batalha. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a gente vê que não é só sobre ter um maior exército. É uma mistura de estar no lugar certo na hora certa, de ter uma audácia sem limites e, nesse caso específico, de ter a justificativa de um mandato divino. A história de Jeú é basicamente um manual de como executar um golpe de Estado com uma precisão assustadora. E tudo, absolutamente tudo, começa na surdina. Não é um plano que levou anos para ser arquitetado em porões escuros. Nada disso. Foi uma ordem repentina, entregue por um mensageiro que ninguém conhecia. Foi uma única faísca, sabe, que estava prestes a botar fogo no reino inteiro. Então vamos imaginar o cenário. Ramote-Gileade, um posto militar na fronteira. O profeta Eliseu, que era a maior autoridade religiosa da época, envia um de seus jovens aprendizes numa missão ultra secreta e de altíssimo risco. As instruções que ele dá são bem específicas, um tanto estranhas e, claro, extremamente perigosas. Olha só, cada passo aqui foi pensado para manter o máximo de sigilo. Primeiro, isolar o alvo, Jeú. Depois, entregar a mensagem e sumir do mapa. Ungir alguém com um óleo, nesse contexto, era um ato político explosivo. Era como dizer, Deus escolheu um novo rei. E percebam a urgência da última instrução. Fuja sem demora. Isso não era um conselho, era o pontapé inicial de uma conspiração divina. E é isso. Com um frasco de óleo e um punhado de palavras, um comandante militar, de repente, é declarado o novo soberano. A autoridade dele não vinha do povo, nem da nobreza, mas direto de Deus. Jeú, que até segundos antes era um oficial leal ao rei, agora carregava o peso e o poder de um destino real. Mas aqui está o ponto principal. Não era só sobre pegar a coroa e pronto. A unção de Jeú veio com uma lista de tarefas bem terrível, para ser sincero. Era uma missão de vingança, um acerto de contas histórico contra a família do rei Acabe, cuja rainha, a famosa Jezabel, tinha mergulhado o reino na idolatria e perseguido os profetas. Prestem bem atenção nesses objetivos. A ordem era para a aniquilação total da dinastia que estava no poder, vingar o sangue dos profetas e garantir que uma profecia específica se cumprisse. Uma profecia, digamos, particularmente sombria. Essa é a previsão brutal que paira sobre toda essa história. Ela é apresentada logo no início para deixar bem claro o destino horrível que esperava pela rainha. Cada passo que Jeú dá, a partir de agora, nos leva na direção desse final chocante. E ele é o homem encarregado de fazer acontecer. A cena muda. O jovem profeta já foi embora, desapareceu. Jeú volta para junto dos seus companheiros, que olham para ele com aquela desconfiança, sabe? E perguntam, o que aquele maluco queria com você? Jeú até tenta desconversar, mas eles insistem, e o segredo que podia custar a vida de todo mundo ali acaba vindo à tona. E a lealdade vira em um piscar de olhos. Sério, sem debate, sem hesitação, a revelação vem e na mesma hora eles criam um trono improvisado com os mantos, tocam a trombeta de um novo reinado e fazem a proclamação. Uma conspiração secreta virou um golpe de Estado declarado em questão de segundos. É impressionante. Agora, a história acelera. Com o apoio dos seus homens, Jeú sabe que a velocidade é sua maior aliada. Ele precisa chegar na capital de verão, Jezreel, e neutralizar o rei Jorão antes que qualquer notícia da rebelião se espalhe. A corrida contra o tempo começa pra valer. Essa observação do vigia lá na torre se tornou lendária. E ela captura perfeitamente quem era Jeú, um homem furioso, determinado, com energia quase maníaca. O jeito imprudente como ele guiava o carro de guerra era um sinal do caos que ele estava levando até os portões do palácio. O rei Jorão, que estava se recuperando de ferimentos de batalha, sai ao encontro do seu comandante. Ele pergunta com uma esperança quase ingênua, "Você vem em paz?" A resposta de Jeú é um soco no estômago, cortante, brutal. Ele não só declara a guerra, como joga a culpa direto na mãe do rei, Jezabel. A paz nunca esteve nos planos. E aí a violência explode. Jeú, ele mesmo, executa o próprio rei com uma flechada certeira.
E no ato de justiça poética, ele manda jogar o corpo no campo que o pai de Jorão tinha roubado de um homem inocente. O rei que estava de visita a Casias de Judá tenta fugir, mas também é caçado e morto. Em poucos minutos, 2 tronos ficaram vagos. Com os reis fora do caminho, Jeú entra cavalgando em Jezrael. Falta só um último alvo para ele cumprir sua missão e consolidar o poder de vez. A rainha-mãe, a infame Jezabel. O confronto final está prestes a acontecer. Jezabel, ao perceber que o seu fim tinha chegado, não se acovarda. Pelo contrário, ela se maquia, arruma o cabelo e espera por ele na janela. E as últimas palavras dela para Jeú são uma provocação histórica, comparando-o a Zinri, um outro usurpador cujo reinado durou só 7 dias. Foi seu último ato de desafio. A resposta de Jeú é imediata e mostra o poder absoluto que ele já tinha. Ele olha para cima e grita: "Quem aí está do meu lado?" E os próprios servos de Jezabel, seus eunucos, atraem na hora. A um comando deles, eles a atiram da janela para a morte. O sangue dela espirra na parede e Jeú simplesmente passa por cima do corpo com seus cavalos. A frieza de Jeú aqui é algo chocante. Depois dessa cena brutal, ele simplesmente entra no palácio, come e bebe. Só depois, como se fosse uma ideia que lhe ocorreu de repente, ele se lembra que ela era filha de rei e manda que a enterrem. Mas a profecia já tinha feito o seu trabalho. A equipe do sepultamento encontra uma cena grotesca. Os cães de rua tinham devorado o corpo de Jezabel, exatamente como tinha sido profetizado. Tudo o que restou, espalhado pelo chão, foram as partes que eles não quiseram: o crânio, os pés e as palmas das mãos. A imagem é assustadora e inesquecível. E assim, a narrativa se fecha de forma circular. O próprio Jeú conecta a descoberta macabra à profecia que a gente ouviu lá no começo. A palavra se cumpriu, literalmente. O destino horrível de Jezabel acaba servindo como clímax sangrento e a justificativa final para o golpe de Jeú. E no final a gente fica com essa pergunta complexa na cabeça. Afinal, Jeú foi um libertador justo, um instrumento de Deus para purificar a nação? Ou ele foi um oportunista implacável que usou um mandato religioso para justificar uma das mais sangrentas tomadas de poder da história? A verdade talvez esteja em algum lugar naquela linha tênue entre a fé e a ambição.